Almoço grátis, com Ricardo Galo. A gente vai conversar com o Ricardo Galo sobre a super quarta, em que todo mundo ficou de olho aí na reunião do Copom. Acabamos elevando a taxa básica de juros do país mais uma vez. Isso já era esperado, mas com a sinalização de novos aumentos pela frente. Galo, diz pra gente o que isso pode impactar para os negócios, para o dia a dia das famílias brasileiras. Tudo bem contigo? Tudo bom, tudo bem? Boa tarde. Então, ontem foi a super quarta mesmo, né? Nós tivemos reunião do Banco Central Brasileiro, no Copom, né? E do Banco Central Americano, o Fed, no FONC, que é o cupom deles, e os dois estavam lá decidindo o que iam fazer com a política monetária. Vamos cronologicamente começar com o FONC, que terminou antes, 3h30, horário brasileiro. O Fed começa a sinalizar que vai começar a tirar os apoios, o apoio monetário, a expansão monetária que ele propiciou ao longo do período do Covid, e foi uma expansão monetária bastante impressionante, mantendo os juros a zero, e os juros de curto prazo a zero e os juros de longo prazo bastante baixos. O discurso do presidente do Banco Central indica que até o final desse ano o Banco Central americano vai começar a tirar os estímulos monetários, parando de comprar títulos no mercado, né, diminuindo a expansão monetária, e no final de 2022 ou começo de 2023, provavelmente ele comece a subir o juro. Enfim, não é uma coisa para se preocupar, é uma coisa relativamente tranquila. É uma transição normal e é uma boa notícia. É uma boa notícia no sentido de que nos Estados Unidos, a economia está voltando ao normal, a vacinação está tendo resultado, a recuperação está vindo forte, os estímulos estão ficando cada vez menos necessários para a condução da política monetária para frente. O único risco que se corre a essa altura é evidente ser essa inflação, que está sendo hoje, está andando nos Estados Unidos na casa de seus 3,5%, 4% ao ano, bastante elevada para o padrão americano. Basta lembrar que antes da crise do Covid ele andava a nível de 2% ao ano. Se essa inflação de 3%, 4%, 5% que está acontecendo agora, ela não vai se perpetuar e com isso forçar um aumento muito maior dos juros lá na frente. Por enquanto isso não se sabe, né? Se especula. Então, o que sabe-se é que o Fed tem um plano de voo que acredita que essa alta da inflação atual é transitória e que nas projeções deles, eles estão prevendo que ela volte o ano que vem para cerca de 2% ao ano, e com isso a política monetária vai sendo ajustada, voltando à sua normalidade, né, os juros voltando aos seus níveis normais, devagar ao longo dos próximos anos. Então, para nós não é algo para se preocupar, desde que a inflação americana não saia de controle, que as expectativas de inflação nos Estados Unidos não comecem a subir. Do nosso lado, a coisa é um pouquinho mais complexa, porque aqui a inflação está dando um sinal de maior persistência. O Banco Central vinha, então, com esse discurso de efeitos temporários na inflação, que essa alta da inflação recente era localizada, que isso ia cair com o passar do tempo e coisa e tal, e não está acontecendo isso. A inflação continua andando em níveis bastante elevados, as expectativas de inflação para o ano que vem já estão subindo, o mercado mesmo acredita que essa inflação não vai cair abaixo de 5% nos próximos 2 anos, o que é um número muito alto, dado que a meta do ano que vem é 3,5%. Então, o Banco Central, ao ver esses dados e essa realidade, teve que mudar seu discurso. O discurso até então era um discurso que eles iriam subir o juro, não até o nível neutro. Tem uma taxa de juros que os economistas chamam de taxa neutra de juros, que é uma taxa que a economia funciona sem ter, de maneira equilibrada, sem aumentar o desemprego, sem gerar inflação. A estimativa do Banco Central, que essa é uma taxa de juros ao redor de 7% ao ano. O Banco Central, então, vinha na expectativa de levar a taxa de juros para um nível próximo de 5, 5,5% ao ano, fazendo o que eles chamam de regularização ou normalização parcial das taxas de juros. Tiveram que rasgar esse plano
e agora sinalizam que vão levar a taxa de juros até seu nível neutro, que também não é um problema. A taxa neutra de juros, como eu falei, é uma taxa que não estimula a economia, por um lado, ela não gera impulso para a economia, por outro lado, ela não é recessiva. Então, isso também não deveria ser uma notícia para assustar, pelo contrário, mostra que o Banco Central está preocupado com a inflação e, de fato, eu já tinha dito aqui em semanas passadas que a gente estava começando a correr um risco de certo descontrole inflacionário. Então, a reação do Banco Central ela foi bastante correta, né? Sinalizou que está preocupado com a inflação e que não vai permitir que ela suba. O que acaba sendo muito bom para as famílias, porque o que aconteceu esse ano, a inflação está acontecendo, é um custo muito grande, é um custo social muito grande para as famílias que têm que pagar esses preços elevados para os bens que consomem. Vamos ver se o Banco Central consegue isso, trazer para baixo essa inflação para frente. Pois é, vamos acompanhar próximos passos. Ricardo Gallo, Almoço Grátis. Muito obrigado pela análise de hoje e até a próxima, viu? Obrigado, Arturo. Valeu.